Oi meninas, bom dia, bom dia. Estamos no dia 21 do nosso devocional. Com o dia 21 a gente encerra o segundo ciclo de 7 dias. Aliás, o terceiro ciclo de 7 dias, que fala sobre o segundo propósito. O segundo propósito diz que nós fomos formadas para fazer parte da família de Deus. Meninas, no dia 21, o autor traz o título Protegendo Sua Igreja. Nós falamos o tempo inteiro sobre comunidade, sobre viver em comunhão, sobre relacionamentos. Efésios 4, no verso 3, diz: Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos deste modo. É sua função proteger a unidade da igreja. Eu não sei se vocês vão enxergar como eu enxergo, mas eu vejo o autor trazendo coisas pesadas pra gente. Coisas fortes, coisas necessárias, coisas importantes, né? Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. É do interesse de Deus, é do desejo de Deus que nós sejamos pessoas unidas, tá? Jesus, ele orou apaixonadamente pela nossa unidade. Ele desejou a nossa unidade. E nós temos esse dever de prezar por isso também. Nada no mundo é mais valioso para Deus do que a sua igreja. Então, o mesmo valor que eu tenho, o meu próximo tem também. Nós também precisamos lembrar disso. O autor traz algumas orientações para a gente, então, no livro, tá? Concentre-se no que temos em comum, não nas diferenças. Ou seja, nós vamos ter coisas em comum e nós vamos ter diferenças. Agora, no que nós vamos nos concentrar? Isso é extremamente importante. Paulo recomenda que a gente deve se concentrar naquilo que contribui para a harmonia e o crescimento da nossa comunhão conjunta. A gente partilha da mesma salvação, da mesma vida, do mesmo futuro. Esses são fatores muito mais importantes, muito mais relevantes do que outras diferenças, né? Deus, quem escolheu nos dar diferentes personalidades, diferentes formações, diferentes raças, diferentes preferências. Então, nós não devemos, de forma alguma ou em circunstância alguma, permitir que as diferenças nos separem. O conflito normalmente é um sinal de que o foco nosso foi desviado para questões de menor importância, que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Então, muitas vezes, essa é a questão. Nós estamos focando em coisas menos importantes. Outro conselho que o autor nos dá é: seja realista em suas expectativas. Desejar o ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Muitas vezes a gente deseja uma coisa diferente, mas temos que entender qual é a realidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. Nós temos que encontrar o equilíbrio entre ambas as coisas, mas sempre em harmonia. A igreja, ela é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. O autor diz que você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Então, a igreja, algumas pessoas gostam de dizer que é como um barco, né? Que nos salva de um mar de pecados, mas ela é cheia de pessoas pecadores.
cheia de pessoas que não sabem nadar, cheia de pessoas que precisam de salvação. Outra dica do autor diz: prefira incentivar a criticar. Então, criticar o trabalho que outro irmão está fazendo, pela fé e com sincera convicção, é interferir nos assuntos de Deus. Como que a gente acha, né, que pode ou que tem o direito de criticar outro servo de Deus, outro filho de Deus? O autor também diz que o espírito crítico é um vício dispendioso. Ele segue dizendo, meninas, que Satanás, na Bíblia, é chamado de acusador dos nossos irmãos. Então, culpar, criticar, se queixar dos membros da família de Deus não é trabalho nosso, é trabalho do diabo. Se nós estamos fazendo o mesmo, é porque nós fomos induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Que forte essa verdade, não é, meninas? Não importa o quanto você discorde dos seus irmãos, eles não são o verdadeiro inimigo. O autor diz que o tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. Então vamos mudar o nosso foco, vamos mudar a maneira como nós estamos tratando os assuntos da nossa vida. Um outro ponto que ele traz diz assim: recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você não é parte nem do problema, nem da solução. Ele vem trazendo pra gente que espalhar fofocas é errado, mas que a gente não deveria nem mesmo dar ouvidos a elas. Porque ouvir uma fofoca é o mesmo que receptar mercadoria roubada. Faz você igualmente culpada. Se você dá ouvidos a fofocas para Deus, você é um criador de casos. Ele traz aqui alguns versos, né, de Provérbios. É muito triste quando a gente constata que no rebanho de Deus as maiores feridas que nós temos e que existem, elas são causadas pelas próprias ovelhas, umas nas outras. Não são os lobos que têm nos machucado. Infelizmente, somos nós, né, destruindo a comunhão, importunando, machucando uns aos outros, quando Deus nos pede totalmente ao contrário, né? A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar com carinho os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e implicante é separado do grupo. Provérbios 26, 20. Não tem outro jeito, meninas. É se afastar, não dar ouvidos, não alimentar essa fofoca. Outro ponto que o autor traz diz assim: pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Então, além de tudo que a gente já leu no capítulo anterior, Jesus ensina a gente a conversar com o nosso irmão, amigavelmente, pacificamente. Se ele não ouvir, pegue uma testemunha, leve junto, tente de novo. E ainda assim, se ele não ouvir, leve então o caso à igreja. Nós podemos resolver conflitos se desejarmos. Nós temos o passo a passo. Em meio a um conflito, muitas vezes, a gente tem a tentação de nos queixarmos a terceiros, ao invés de ir diretamente à pessoa com carinho, com amor, com coragem e falar o que estamos sentindo. Quando a gente se queixa para alguém, a gente só aumenta o problema.
Quando a gente conversa em particular, é muito mais provável que a gente vai resolver esse problema de maneira eficaz e rápida e simples. Outro ponto que o autor nos aconselha é apoiar o pastor e outros líderes. Nós somos convidados a apoiar os líderes e as pessoas imperfeitas da nossa igreja, porque elas são imperfeitas, assim como nós somos. Mas Deus concede responsabilidade e autoridade para essas pessoas. Nós precisamos prestar conta a Deus sobre o nosso comportamento em relação aos nossos líderes. E nós temos o dever de proteger a igreja, honrando aos que nos servem no papel de liderança. Honrando aqueles que estão à frente e que, porventura, terão mais possibilidades do que nós de tomarem decisões erradas. Não é fácil, nem sempre vai ser fácil, porque nós somos humanos e naturalmente, infelizmente, nós iremos sempre se impor, para o lado errado. Mas é um convite que nós protejamos a nossa igreja, que nós promovamos a união na nossa igreja. Deus, Ele abençoa a igreja que permanece unida. O que você está fazendo, pergunta o autor, no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros, se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Que verdade forte, necessária e linda, né? Finalizando, meninas, o capítulo 21, o autor traz para nossa reflexão o seguinte tema: tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Para memorizar, o verso está em Romanos 14:19. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. E para meditar, a pergunta diz assim: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica neste exato momento? Meninas, com esse capítulo a gente encerra o propósito 2, que fala sobre a família de Deus, que fala sobre a igreja. E nós vamos para o terceiro propósito a partir de amanhã. Eu espero, eu desejo, eu oro para que Deus esteja te abençoando nessa caminhada, para que eu e tu não sejamos a mesma desde que a gente começou, mas para que cada uma dessas verdades nos transforme em pessoas melhores, pessoas que vivem para agradar o nosso Deus. Vamos orar juntas? Pai amado, muito obrigada, porque o Senhor nos traz verdades, verdades fortes, verdades profundas, verdades, Senhor, que confrontam o nosso coração, confrontam a nossa vontade, mas nos levam para perto da Tua vontade, e é isso que nós queremos, Pai. Nos ajude, nos dá força para mudar tudo o que for necessário. É o que te pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Minha querida, um beijo no teu coração, fica com Deus. Deixa a tua curtida, deixa o teu comentário, manda para uma amiga essa série que tá tão especial. E eu te espero aqui amanhã, se Deus quiser.